para Trump fechar acordo de 20 bilhões de dólares americanos, o resgate da Argentina. Passamos do ponto de virada. Hoje começa a construção da grande Argentina. Contra todas as probabilidades, o presidente Milei da Argentina venceu as eleições de meio de mandato com alguma ajuda externa. 20 bilhões de dólares do governo Trump. Isso levanta a questão: por que Milei precisou tanto dinheiro para vencer? E o que os Estados Unidos da América ganham com isso? Bem, isso tem tudo a ver com uma revolução econômica, novas alianças políticas e, claro, a China. Primeiro, vejamos o grande problema de Milei. O reformador da motosserra quase perdeu a eleição de meio de mandato porque a moeda argentina estava à beira do colapso. Na Argentina, a moeda é o peso. Peso argentino. Já está em má situação, caindo de 13 centavos de dólar em 2010 para apenas 0,07 centavos agora. Milei foi eleito para resolver essa bagunça, mas há meses enfrentou um obstáculo. Veja, é difícil consertar um problema que existe há mais de um século. Para entender por que Milei está fracassando agora, precisamos olhar para a história desastrosa do peso. Com o pânico de 1890, a Argentina teve sua primeira grande crise cambial. Uma queda no peso causou um enorme calote da dívida e uma grande recessão. Agora, por um tempo, a solução da Argentina foi o ouro, com 4% das reservas mundiais de ouro, apesar de ter apenas 12% do produto interno bruto mundial. Isso trouxe certa estabilidade, mas no século XX tudo voltou a piorar. Depois da Grande Depressão de 1929, a Argentina deixou o padrão ouro. Como outras, o peso virou moeda fiduciária, sem respaldo além do governo. Em 1935, a Argentina criou seu Banco Central com o poder de emitir pesos, o que teoricamente não seria um problema. Na Argentina, isso não deu muito certo. Durante o século XX, a Argentina teve governos de ditadores militares e populistas. Eles se divertiam com a impressora de dinheiro do Banco Central. O populista Perón, pioneiro nisso, ainda influencia hoje pelo peronismo. É seguro dizer que a moeda da Argentina não tem estabilidade nenhuma, e a criação constante de dinheiro fez com que ela continuasse perdendo valor. Havia quem defendesse reformas radicais para parar de imprimir pesos, mas não conseguiram executar os planos. Nos anos 1980, a inflação beirou 1000%. Nos anos 90, a Argentina tentou vincular sua moeda ao dólar para criar estabilidade artificial. Isso encerrou a Grande Depressão Argentina, talvez sua pior crise econômica. Não se trata só de números no papel. Durante o pico da Grande Depressão Argentina, de 2002, 70% das crianças ficaram pobres. Muitos argentinos vinham lutando desde então, e o que você pode chamar com razão de uma crise humanitária. Isso é algo importante de se lembrar em meio a tudo isso. Uma crise econômica é uma crise humanitária. Nos últimos 20 anos, o pêndulo continuou balançando entre peronistas e reformistas. Nenhum deles realmente resolveu nada. Em 2023, após nova rodada de impressão de dinheiro e hiperinflação sob os peronas, surgiu outro reformista. Desta vez, o reformista no poder era mais radical que nunca. Milei, um economista e comentarista político, tinha uma mensagem forte. Ele apontou que a impressão de dinheiro era o verdadeiro problema da Argentina e que o governo precisava parar de fazer isso. Ele queria reduzir drasticamente o governo para cortar gastos. E ele iria ainda mais longe, chegando a abolir o Banco Central e permitindo que as pessoas usassem dólares americanos para transações do dia a dia. Após virar presidente, ele logo começou a trabalhar. Ele reduziu o déficit de 5% do produto interno bruto para um pequeno superávit em menos de um ano. Como o governo estava gastando menos, a inflação também foi drasticamente reduzida. Milei assumiu uma das maiores crises inflacionárias do mundo, com inflação chegando a 292% no início de 2024. Atualmente, a inflação está em 32% ao ano. Ainda é alta, mas melhor do que antes. Agora, isso não significa que os problemas de fundo desapareceram. Muitas pessoas na Argentina ainda não conseguem comprar itens básicos. No entanto, as taxas de pobreza estão caindo e a economia deve crescer 44% este ano. Economistas se surpreenderam, pois esperavam que cortes rápidos no governo causassem forte recessão, o que não ocorreu.
No entanto, se há uma coisa que podemos aprender com os últimos 100 anos de história da Argentina, é que as pessoas nunca devem criar expectativas cedo demais. Todo breve período de sucesso parece terminar em desastre. E, recentemente, os problemas no mercado cambial da Argentina ameaçaram fazer exatamente isso. Milei enfrenta dois câmbios para o peso: o oficial, do Banco Central, e o informal, chamado Blue Rate. Nos negócios, segue-se a taxa oficial, mas nas ruas e no mercado negro, usam a Blue Rate. A economia da Blue Rate é grande, pois muitos argentinos compram dólares. Quando o governo imprime dinheiro, é tolice manter pesos. O problema é que as duas taxas estão desajustadas. No fim de 2023, a taxa oficial era 400 pesos por dólar e a Blue Rate 1.000 pesos por dólar. Isso indica que a taxa oficial estava muito supervalorizada, o que prejudica a economia. Moeda supervalorizada eleva importações e dificulta exportações, prejudicando empresas locais. Como um reformista radical, Milei poderia simplesmente ter abolido a taxa oficial imediatamente. O peso argentino teria câmbio flutuante determinado pela oferta e demanda, como em qualquer mercado livre. A maioria das moedas do mundo funciona dessa forma, incluindo o dólar americano, o euro, o iene japonês e a libra esterlina. No entanto, fazer isso teria sido uma atitude imprudente, talvez até suicídio político. O caos absoluto da situação poderia ter causado uma queda livre do peso. Qualquer um poderia vender o peso até ele sumir, bem abaixo da cotação paralela. E se isso tivesse acontecido, os salários das pessoas e as economias em peso teriam sido completamente destruídos. Os preços de importação de alimentos, energia e remédios teriam disparado e Milei teria perdido toda a sua credibilidade política. Como o partido de Milei tinha menos de 15% do Congresso da Argentina, faltava-lhe poder político para algo tão arriscado. Mesmo assim, Milei precisava agir. Os controles de capital e a moeda forte travavam o crescimento da economia argentina. O primeiro passo de Milei foi desvalorizar de forma controlada a taxa oficial. Ela foi de 400 para 800 pesos por dólar, reduzindo o valor da moeda em 50%. Isso causou dor inicialmente, mas ajudou a economia depois. Depois disso, Milei anunciou o Crawling Peg, com a moeda desvalorizando 2% ao mês. O esquema manteve a estabilidade por um tempo, enquanto reduzia a sobrevalorização da moeda. Em abril de 2025, Milei avançou com uma nova fase de seus planos. Ele tinha acabado de receber um fundo de 20 bilhões de dólares do Fundo Monetário Internacional, uma organização que ajuda países que estão enfrentando dificuldades financeiras. A Argentina agora é o principal projeto do Fundo Monetário Internacional, com 35% do crédito em aberto. O Fundo Monetário Internacional exigiu duas condições. Milei manteve estruturas formais de impostos e gastos públicos para garantir a sustentabilidade de longo prazo da Argentina. Ele precisou reformar a moeda e adotar câmbio flutuante em uma faixa. Basicamente, existe um mercado de câmbio livre sem controles de capital. Mas há um limite para a flexibilidade. Milei cumpriu a promessa e a taxa oficial de 1.100 pesos por dólar foi abandonada. Em vez disso, foi estabelecida uma faixa entre 1.000 pesos por dólar e 1.400 pesos por dólar. Todo mês, o topo da faixa aumenta 1% e a base da faixa diminui 1%. A ideia era que, com o tempo, a Argentina adotasse uma moeda flutuante sem choques de curto prazo. Um ponto crucial da faixa cambial é que precisa ser defendida, com o Banco Central intervindo quando o mercado ameaça ultrapassá-la. Quando o peso desvaloriza muito e atinge o topo da faixa, o Banco Central vende dólares e compra pesos para sustentá-lo. É preciso reservas em dólar para isso. Sem elas, a estratégia falha. É por isso que o Fundo Monetário Internacional também estabeleceu certas metas para a Argentina acumular reservas em moeda estrangeira, principalmente dólares. O plano é bem direto. A Argentina exportava mais do que importava, recebendo mais dólares do que gastava. O Banco Central só precisava comprar alguns desses dólares todo mês. Mas essa parte do plano não estava funcionando. A receita de exportação da Argentina decepcionou, principalmente na soja. Menos exportações trazem menos dólares. A Argentina ainda possui uma dívida de 60 bilhões de dólares americanos. Milei recebeu mais um presente de seus antecessores. Nos próximos 3 anos, 45 bilhões de dólares precisavam ser pagos, colocando uma pressão constante sobre o suprimento de dólares da Argentina. É difícil acumular reservas com dívidas assim, além do fator político envolvido. Milei queria inflação menor,
Mas comprar dólares e vender pesos pode aumentar a inflação devido ao funcionamento dos mercados. Devido a esses problemas, em junho de 2025, as reservas líquidas estavam negativas em 47 bilhões de dólares, 36 bilhões abaixo da meta do Fundo Monetário Internacional. E, na verdade, estava piorando, não melhorando. O Fundo Monetário Internacional decidiu dar mais fôlego à Argentina, reduzindo em 5 bilhões de dólares a meta de fim de ano. Mas os investidores não aceitaram isso. Eles temiam que a Argentina não conseguiria defender a faixa e que haveria outra desvalorização. Então todos começaram a vender seus pesos antes que a desvalorização realmente acontecesse. Isso rapidamente se transforma em uma profecia autorrealizável. Como todos se desfaziam do peso, a Argentina precisou vender dólares para defender a faixa e ficou sem reservas. Em apenas 7 sessões, vendeu 18 bilhões de dólares em reservas líquidas. Em determinado momento, os operadores estimaram que a Argentina tinha apenas 700 milhões de dólares restantes para defender a taxa de câmbio, o suficiente para durar uma semana. Além disso, alguns que vendiam pesos eram especuladores. Eles têm posições vendidas, o que significa que, quando o peso desaba, eles ganham muito dinheiro. Com seu poder financeiro, eles podem causar esse colapso. O secretário do Tesouro dos Estados Unidos da América, Scott Bessent, entende bem disso, pois lucrou muito apostando contra a libra esterlina em 1992 com George Soros. Enquanto enfrentava problemas financeiros, Millet também lidava com dificuldades políticas que prejudicavam seu projeto. Ele passou por escândalos como o pump and dump da Libra Meme Coin e acusações de corrupção ligadas à irmã Karina. A prisão domiciliar do ex-presidente peronista por corrupção familiar agravou as tensões políticas. Durante um comício, manifestantes atiraram pedras no presidente Millet. No Congresso, Millet perdia o controle tentando aprovar aumentos em benefícios de aposentadoria e invalidez. Millet ficou furioso e vetou a decisão afirmando: "Temos um Congresso sequestrado pelo pior da política argentina. Estão ameaçando nosso superávit fiscal, base do projeto para tornar a Argentina grande novamente." Mas os índices de aprovação de Millet estavam caindo. Nas eleições legislativas de Buenos Aires, em 2025, o partido dele teve desempenho abaixo do esperado e perdeu para os peronistas. Buenos Aires tem 40% do eleitorado da Argentina, então isso foi um sinal muito ruim. Estava começando a parecer que Millet poderia perder as eleições de meio de mandato, o que significaria que ele não conseguiria deixar um impacto duradouro. Quando isso acontece, ninguém quer ter nada a ver com a Argentina, porque a impressão de dinheiro voltaria. A desconfiança acelerou a venda do peso e o colapso do governo, títulos e bolsa de valores da Argentina. Isso é um ciclo vicioso, pois o colapso do peso só aceleraria a crise política. Quando perde peso, perde credibilidade política, mas recebeu ajuda. O secretário do Tesouro dos Estados Unidos da América, Scott Bessent, acompanhava a situação na Argentina e decidiu intervir. O Tesouro passou a comprar pesos com dólares e fez um acordo de swap cambial de 20 bilhões com o Banco Central da Argentina para apoiar o peso. Basicamente, isso permite que a Argentina use fundos do Tesouro para evitar o colapso do peso. Esse dinheiro vem do Fundo de Estabilização Cambial do Tesouro, que possui mais de 200 bilhões de dólares em ativos. Bessent também organizou um empréstimo extra de 20 bilhões de dólares do setor privado. Ele fez fortes garantias numa posição de grande responsabilidade. Ele afirmou que estamos prontos para apoiar a Argentina e seu povo como for preciso, e que o Tesouro dos Estados Unidos da América está preparado imediatamente para tomar quaisquer medidas excepcionais que sejam necessárias para proporcionar estabilidade nos mercados. Após os anúncios, o peso, os títulos e as ações argentinas se recuperaram. Agora vale notar que uma troca de moedas como essa já aconteceu antes. Em 1995, o México enfrentou problemas com o peso. Os Estados Unidos da América também propuseram um swap cambial de 20 bilhões de dólares americanos do Fundo de Estabilização Cambial. O swap cambial com o México gerou lucro de 500 milhões de dólares sem custo para os contribuintes dos Estados Unidos da América. O México é diferente da Argentina. Um faz fronteira com os Estados Unidos da América, o outro está a mais de 8 mil quilômetros de distância. A pergunta óbvia é: por que os Estados Unidos ajudariam a Argentina? Críticos afirmam que financiar a Argentina não é prioridade para os Estados Unidos da América.
Produtores americanos de soja, já prejudicados pela guerra comercial com a China, não gostam de ver dinheiro indo para a Argentina, seu principal concorrente. Democratas como Elizabeth Warren acham que Scott Bessent pode estar ajudando amigos investidores. Fundos como BlackRock, Fidelity e investidores como Stanley Druckenmiller e Robert Citrone têm muito dinheiro nesse jogo. E essas pessoas têm relações muito próximas com o secretário do Tesouro Scott Bessent, devido à sua época como investidor. Claro, Bessent nega todas as acusações. Ele disse à CNBC que é totalmente falso afirmar que ajudamos americanos ricos com juros baixos. Mantemos o interesse estratégico dos Estados Unidos da América no hemisfério ocidental, principal motivo do resgate. Bessent chamou a Argentina de aliado fundamental dos Estados Unidos da América na América Latina. Ele não quer que a Argentina se torne um estado falido como a Venezuela, mas o foco real é manter a China fora da Argentina. Trump disse a Milley que pode haver algum comércio, mas não mais que isso. Você certamente não deveria fazer nada relacionado ao setor militar com a China. E se isso estiver acontecendo, eu ficaria muito chateado com isso. Scott Bessent também discutiu isso pessoalmente com o ministro da Economia da Argentina. Estados Unidos da América buscam restringir o acesso chinês a recursos argentinos, como terras raras e urânio. Também deseja que a Argentina faça acordos com empresas americanas de mineração e telecomunicações, não chinesas. Se os Estados Unidos da América querem evitar que a Argentina se aproxime da China, ainda há muito a fazer. Nos últimos anos, Huawei, mineradoras chinesas e empresas de energia nuclear aumentaram sua influência. O governo argentino firmou uma linha de swap de 18 bilhões de dólares americanos com o Banco Popular da China. A China é o segundo maior parceiro comercial da Argentina e o principal comprador de seus produtos agrícolas, gerando grande dependência. Isso pode não parecer um problema só dos Estados Unidos. Mas agora os Estados Unidos da América querem a Argentina em sua órbita, sem muita influência chinesa. Com a ascensão da China, os Estados Unidos da América não têm garantia de acesso contínuo à Ásia. Assim, integrar e enriquecer as Américas é uma escolha inteligente. Isso permite aos Estados Unidos da América se afastarem da Ásia e fortalecerem sua posição local. Reforçar laços com Buenos Aires e manter a China afastada é crucial para ampliar a influência de Washington no sul das Américas. Chamam essa nova estratégia geopolítica de doutrina Don Roy, uma variação da doutrina Monroe. Agora, sob Donald Trump, é quase certo que as ações na Venezuela e Colômbia também são parte da estratégia. Além dos cálculos geoestratégicos, há também uma aliança política entre Trump e Milley. Eles se dão bem e têm forte alinhamento ideológico. Como Trump disse, Milley é Make America Great Again, do início ao fim. Fazer a Argentina grande de novo. Bessent comentou que, ao agir corretamente, seguir boas políticas e alinhar-se aos valores dos Estados Unidos, você estará no caminho certo. Oferecemos ajuda quando há desequilíbrio. Ele chamou o programa de reformas de Milley de importância sistêmica. Antes das eleições de meio de mandato na Argentina, Milley foi convidado para a Casa Branca. Agora, o presidente Trump não tem medo de adotar uma postura ativa em relação à política da Argentina. E você sabe, nossas aprovações dependem um pouco de quem vence a eleição. Porque se um socialista, ou no caso de Nova York, um comunista, vencer. Você se sente bem diferente ao investir. Acho que você sentiria isso, Scott. Então, nós não seríamos generosos com a Argentina se isso acontecesse. Se ele perder, nós não vamos ser generosos com a Argentina. Claramente, o presidente Trump realmente acredita que os planos de reforma de Milley são necessários para fazer a economia da Argentina funcionar. Bessent afirmou que as políticas argentinas são sólidas com disciplina fiscal. Agora vale ressaltar que esta não é a primeira vez que ocorre uma troca de moedas como essa. Em 1999, quando o México teve problemas com o peso, os Estados Unidos da América ofereceram um swap cambial de 20 bilhões de dólares do Fundo de Estabilização Cambial. O swap cambial com o México gerou lucro de 500 milhões de dólares e não teve custo para o contribuinte americano. Ao mesmo tempo, fortaleceu os laços de Washington com o vizinho e ajudou um grande parceiro comercial. O swap cambial com a Argentina diferia do México, pois dependia inteiramente das eleições de meio de mandato. Se o partido de Milley não tivesse um bom desempenho, ambos os lados estariam em apuros. Milley falharia na reforma, levando ao colapso da moeda.
Os Estados Unidos da América também perderiam boa parte dos 20 bilhões de dólares americanos do swap cambial por falta de estratégia de saída. Felizmente, isso não ocorreu porque o partido de Malai venceu decisivamente as eleições de meio de mandato. Ele venceu na província de Buenos Aires, mesmo tendo perdido lá semanas antes. Com isso, mercados de títulos, ações e câmbio dispararam, pois investidores recuperaram rapidamente a confiança nas reformas de Malai. Ao comprar o peso, o Tesouro dos Estados Unidos da América lucrou, como Scott Bessent já previra em entrevistas. Embora eles não estivessem nisso para ganhar dinheiro, propriamente dito, Trump ficou satisfeito com o resultado de Malai, dizendo que ele teve muita ajuda nossa. Agora, Milei tem mais 2 anos de seu mandato presidencial, com um mandato ainda mais forte e mais apoio dos Estados Unidos. A Argentina pode enfim sair de seu ciclo econômico destrutivo, mas ainda há muito a fazer para garantir mudanças duradouras. Um ex-ministro da Economia argentino comentou muito sobre isso. Ele afirmou que a Argentina pode iniciar um ciclo virtuoso com aumento das reservas e tornando-se um investimento mais atraente. Houve uma situação de ovo e galinha. Investidores só confiam na Argentina com moeda estrangeira suficiente. E só há moeda estrangeira suficiente com confiança. A confiança volta e o problema se resolve sozinho. Porém, Malai precisa acelerar ainda mais as reformas, especialmente agora. O ministro da Economia disse que o mercado observará atentamente para ver se você tomará as decisões difíceis que adiou. Após as eleições, não haverá mais desculpas. Ele precisará seguir cortando regulações, subsídios, promovendo mercados livres e equilibrando as contas públicas. Remover restrições de capital e incentivar o livre comércio trazem dor no curto prazo, mas recompensas no longo. Malai talvez consiga implementar suas reformas mais radicais. Abolir o Banco Central, apesar de radical, eliminaria de vez a capacidade de imprimir dinheiro. Legalizar o dólar americano realizaria o sonho de Malai de livre concorrência de moedas e aproximaria ainda mais a Argentina dos Estados Unidos. O que ocorrer na Argentina é relevante não só para o país, mas também para os Estados Unidos e seus vizinhos. Porque todos na América Latina estão olhando para a Argentina como um possível caminho para escapar dos problemas que têm atormentado toda a região. Obrigado por assistir